eu vou começar com as introduções, e assim que a Tatiana Lima entrar no link, a gente sobe ela aqui para também participar dessa conversa. Adoraria estar num sistema híbrido ou presencial, que a gente possa ver o rosto de todo um presente, mas estamos nesse formato, a gente vai conversar mais depois na própria reunião do Comitê de Economia sobre formatos e métodos, mas estamos muito honrados e felizes de estar começando o trabalho do Comitê de Economia com a presença em peso das economistas-chefes, economista-chefe adjunta e os coordenadores do DE. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. É uma grande honra para o IBRAC, uma grande honra para o Comitê de Economia, e assim também uma grande honra tê-los presente a todos os participantes que nos acompanham agora online e até mesmo os que vão nos acompanhar posteriormente, que ficará gravada essa reunião, ficará disponível no canal do IBRAC no YouTube. Então a gente agradece a presença de todo mundo e faz um convite para que todos participem e agreguem cada vez mais com os trabalhos do Comitê de Economia. Este ano e o próximo, temos plano de manter esse diálogo tão necessário com a autoridade. A primeira parte da nossa reunião de hoje, a gente vai fazer uma conversa com o DE, e depois a gente tem meia hora reservada para passar pela apresentação e anúncio de grupos que serão formados, que vão aprofundar discussões tão necessárias da nossa prática. Hoje temos o prazer de ter vocês todos, as nossas ilustres presenças. Então, vou começar a enumerar, a anunciar cada um de vocês. Então, Lília Marques, que é economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos, a Tatiana Lima, que ainda não está aqui na tela, mas em breve aparecerá, que é economista-chefe adjunta, e os coordenadores do DE, Tomás Barcelos, Fernando Franck e Gerson Benia. Muito obrigada, a gente espera que esse seja o início de uma série de conversas com vocês. E antes de partir para o andamento da nossa agenda de trabalho de hoje, gostaria de fazer uma breve menção de que ontem foi 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, dia de luta, também conhecido como Dia Internacional da Luta das Mulheres, e hoje uma alegre coincidência de termos presentes aqui para discutir com vocês temas de economia, a Lília Marques e a Tatiana Lima, duas mulheres que estão na liderança do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. E um dado interessante, só para colocar em perspectiva o quanto que isso é significativo. Em cursos de economia, de graduação em economia pelo Brasil afora, 30% dos ingressantes são mulheres. Quando você parte para a pós-graduação, esse percentual reduz. Então, quando a gente chega em cargos de liderança, esse percentual certamente é menor do que 30%. Uma inferência aqui simples, mas muito provavelmente certeira, de que é menor do que 30%. Então, termos Lilian e Tatiana na liderança dos estudos do Departamento de Estudos Econômicos certamente inspira diversas mulheres nessa trajetória da economia. Imagino que também na trajetória de lideranças do poder público e também do poder privado. Então, encerro por aqui essa breve menção ao 8 de março, mas não poderíamos deixar de fazê-la, dado que foi ontem essa data marcante. E antes de irmos para as apresentações de cada um dos convidados e para as perguntas em si, a gente tem um conjunto de perguntas amplo, então vai ser bastante produtiva. Muito provavelmente pelo andamento do horário a gente passa um pouquinho do horário, mas a gente pede encarecidamente que todos fiquem, todos contribuam e todos também se mantenham na reunião posterior por conta dos anúncios dos grupos que serão formados. Mas antes de seguirmos com essa agenda tão rica, e a gente está muito curioso para escutá-los, eu passo a palavra para a Vivian Fraga e para a Adriana Pérez, que são as responsáveis e vão liderar o grupo de condutas unilaterais do Comitê de Economia. Obrigada, Ana. Também registro aqui
a alegria que é ter o Departamento de Estudos Econômicos do CAD aí representado por essas grandes mulheres, né, no cargo de liderança, e Lilian e Tatiana. E Ana, você também é uma mulher num cargo de liderança, você está como diretora, né, de um comitê tão importante do IBRAC. Então, aqui somos muito felizes de estarmos bem representados e sabemos da nossa luta, eu e a Adriana também. E agora é com um grande entusiasmo que eu e a Adriana, a gente assume esse mandato na coordenação de conduta unilateral, no Comitê de Economia do IBRAC, para dar continuidade a uma agenda que está no centro dos desafios do antitruste contemporâneo, né? E acho que é, o DE sabe muito bem, e a gente vai precisar do apoio de vocês cada vez mais, que as condutas unilaterais estão, de fato, entre os temas mais complexos da política antitruste, e acho que esse debate também vem ganhando cada vez mais relevância no Brasil e no mundo. Eu fiz uma breve pesquisa aqui. O CAD, ao longo da sua história, já julgou mais de 500 casos envolvendo potenciais abusos de posição dominante, abordando temas como exclusividade, a recusa de contratar, discriminação de preço, estratégias de fechamento de mercado. E justamente a razão do nosso GT, né? Por que não temos ainda um guia de condutas unilaterais, apesar da nossa riquíssima jurisprudência e da nossa vasta história, né, e trajetória quanto ao tema. Então, acho que a ideia desse GT é olhar para a jurisprudência do CAD, que é riquíssima, de novo, que foi acumulada ao longo de mais de décadas do CAD, mas que é uma jurisprudência que ainda está dispersa em decisões, votos e precedentes. E a ideia desse grupo aqui, liderado por você, Ana, e com certeza co-liderado pelo DE, é organizar esses grandes aprendizados, organizar essas metodologias econômicas, consolidar os critérios analíticos e, sobretudo, aumentar a previsibilidade e a segurança jurídica para as empresas, para os advogados, para os economistas e também até para a própria autoridade. Então, já encerrando aqui a minha fala e para passar para a Adriana, a agenda é essa, o grupo pretende desenvolver nos próximos 2 anos a construção de um guia que dialogue com a prática do CAD, com base na experiência internacionais e as especificidades do mercado brasileiro, de condutas unilaterais. E acho que o ponto aqui também mais importante é que essas iniciativas elas só são possíveis porque a gente tem uma comunidade antitruste muito ativa no Brasil e porque a gente sempre pode contar com a aliança do DE. Então, eu também aqui faço um convite em primeira mão para a Lilian, é, né, enquanto a líder do DE, para que a gente possa debater tecnicamente esse tema pujante e esse diálogo entre economia e direito também, né? Então, encerro aqui fazendo esse convite para vocês, para que todos participem desse esforço coletivo. Acho que a construção de um guia como esse é um projeto técnico, mas ele é, sobretudo, um passo relevante para o amadurecimento institucional do antitruste brasileiro. Obrigada. Ah, não podia falar melhor que a Vivian, né? Então, assim, eu vou só ser muito breve para dizer que a gente está querendo, né, refazer aquela experiência muito boa que foi lá na elaboração, como a gente contribuiu, né, com o desenvolvimento do guia, né, de fusões verticais, né, o guia, né, V+, e a gente, né, nos mesmos moldes que a gente fez esse mapeamento, a gente então pretende fazer um mapeamento da jurisprudência nacional, um levantamento de padrões estatísticos, entender o que aconteceu nos últimos 10 anos, olhar para fora os casos emblemáticos, importantes, para servir né, de apoio, e olhar também os guias, o que os guias estão dizendo, as tendências dos guias, e tirar dali um norte para justamente apoiar, né, o CAD no desenvolvimento, né, do guia de unilaterais, que a gente entende que é um documento muito importante
para a indústria antitrust brasileira, né? Então, eu encerro aqui, eu agradecendo a Ana, agradecendo a todos vocês por esse espaço. Isso é só uma palhinha, a gente, de novo, né, fica aqui o convite para que após a participação do DE, todos os membros e até quem ainda não é membro, mas queira ser do Comitê de Economia, fique para a gente contextualizar um pouquinho mais. Temos o grupo de condutas unilaterais como outro grupo que a gente vai lançar hoje, que é o de uma conversa aberta sobre análise de rivalidade, que a gente gostaria muito da participação de todos, então continuem conosco nessa agenda e vamos começar a escutar o DE, que eu acho que todo mundo aqui está muito curioso e muito com vontade de saber o que cada um tem para contribuir. Começo com uma pergunta para Lilian Marques, mas antes fazer uma breve introdução da economista-chefe do CAD, que lidera essa posição desde 2023 e é também professora nos cursos de graduação em Economia e Administração do IDP de Brasília, além do curso de mestrado de Economia do IDP de São Paulo. Ao longo de sua trajetória, a Lilian acumula ampla experiência em economia da concorrência. No próprio CAD, ocupou diferentes posições de destaque, incluindo sua participação no DE, na Superintendência Geral como Coordenadora Geral da Análise de Antitrust e da Presidência da Autarquia como chefe de assessoria. Então, com isso, eu dou minhas boas-vindas a você, Lilian, e a gente sabe que nessa primeira pergunta você tem uma apresentação para compartilhar, mas fica aqui alguns pontos que a gente gostaria que ao longo da sua apresentação você, se puder, passar por eles, que a gente entende a importância do DE dentro do CAD, né? Então, da forma como for possível ao longo dessa apresentação, se você poderia descrever como tem sido a atuação do DE em casos de ACs e também de condutas nos últimos anos, como você avalia o uso das evidências econômicas, também em relação às transformações da análise nos últimos anos, e qual tem sido o aprendizado em casos recentes e também discussões de fóruns econômicos, por exemplo, a ICN, para o desenvolvimento e transformação do uso do ferramental analítico nos casos concretos. Então, uma outra questão que várias pessoas acabam fazendo para a gente então direciona, uma pergunta um pouco mais, talvez difícil, né, de ser respondida em tão breve tempo, mas que sirva um pouco de reflexão também. Como você considera que o DE poderia ser acionado mais em casa ou alternativamente, talvez de forma mais antecipada, em casos para as análises envolvendo aspectos econômicos, em especial os casos mais complexos. Então, fica com a palavra, Lilian, e novamente seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, obrigada, né, Ana Olímpia, pelo convite. Agradecer também a Leonor, né, que também fez ali o convite para a gente, numa conversa com a nova diretoria ali do IBRAC com o DE, né, que foi super interessante aí esse diálogo que a gente tem tido já no início desse ano, né. Agradecer aí também Vivian e Adriana pelos comentários aí, fico feliz em saber, né, da iniciativa também do GT, né, imagino que seja um GT aí de condutas unilaterais, contem aí com a gente no que puder, estaremos aí à disposição para tentar contribuir, né, sempre com o diálogo, né, do CAD como um todo aí com o IBRAC. Então, Ana, eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação, não é nada para a gente ficar aqui falando só da apresentação, é mais um pouquinho para ter uma visualização, né, em relação... A gente sempre fazia, né, era meio tradição a gente fazer essa bate-papo e falar o que foi feito no ano anterior, né, e as perspectivas do próximo ano, né, ou agora, né, de 2026. E aí, em relação acho que aos seus pontos, né, para a gente contextualizar e começar, né, esse debate aqui hoje,
E, obviamente, também um ponto super legal que a gente tem aqui hoje, não só, né, a economista-chefe, mas todas as lideranças aí do DE envolvidas nessas entregas que eu vou falar aqui, né, de 2025, e também, né, eles vão poder detalhar um pouquinho aí dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora, que já foram até lançados alguns, ou que estão aí com previsão de lançamento em 2026. E acho que só para a gente ter uma ideia, né, geral de como que foram as entregas, né, em 2025, a gente tem, né, então, as notas técnicas, normalmente a gente divide em 4 grandes tipos, só que, na verdade, a gente acaba falando, né, abertamente de 3 grandes tipos, né, que são os atos de concentração, as condutas anticompetitivas e as notas ali de advocacy, estudos de mercado. Só que a gente tem também uma atuação ali que a gente acaba chamando de notas institucionais, que são notas que muitas vezes ficam restritas, né, ali por características do próprio processo, né, com uma colaboração, por exemplo, com a PFL no CAD, né, então, atuando, né, o DE acaba tendo atuação, por exemplo, como assistente em perícias judiciais, então, muitas vezes a gente tem elaboração também de notas técnicas aqui. Tem uma outra vertente que a gente tem para uma estimativa de receitas no CAD, né, que a gente tem que apresentar ali para os órgãos, né, de controle, que a gente faz uma estimativa de atos de concentração a serem notificados, né, ao CAD naquele ano, e dependendo até mesmo nos próximos. Mas o que realmente acaba tendo, né, o grande impacto ali, né, pelo menos com termos de visibilidade, são os casos finalísticos, né? Então, a gente teve ano passado 7 notas técnicas, né, em atos de concentração, ali diferentes setores envolvidos, mercados relacionados ao segmento de saúde, né, apesar de serem também diferentes mercados de segmento de saúde, então hospital, operadoras de plano de saúde, e também parte de exames ali, de hemodinâmica, né, hemodiálise. E a gente teve um caso aí que tivemos 2 notas técnicas, né, ainda no mesmo ano, em diferentes contextos, uma no início ali na instrução na Superintendência Geral e outra já no tribunal, que foi o caso Petescobase. Tivemos também, né, um caso ali envolvendo o mercado de pães industrializados, que foi o caso Bimbo e Wickbold, e mais para o finalzinho ali do ano, né, uma atuação no caso de hand-sharing, né, entre a TIM e Telefônica, também numa manifestação já no tribunal, e o caso aqui também, Nave Amazônica, também no tribunal, né. No caso de conduta, a gente tem ali algumas notas ainda com nível de restrição, né, que a gente não consegue divulgar, mas a gente contabiliza aqui 3, né, em 2025, e sendo uma que a gente gostaria, né, assim, de chamar bastante atenção, que foi a do caso ali, né, do IA de verticalização de serviços portuários e transporte marítimo, né, especialmente de containers, né. Então, é um caso aí que a gente teve uma análise muito robusta, né, acho que o Fernando até depois pode comentar um pouquinho melhor, e, inclusive, ali, né, depois da nossa nota, a Superintendência Geral fez as análises ali complementares e entendeu pelo arquivamento, né, do caso. No caso de advocacy, estudo de mercado, a gente teve aí 8 notas técnicas, né, com focos ali, no caso de estudos de mercado, de hand-sharing, que acabou resultando uma publicação que a gente fez agora também no início do ano, que foi um caderno, né, uma edição especial de hand-sharing, que compila todos os casos que o CAD já analisou e detalha ali como é que foi a análise, qual foi o endereçamento. O de Standard Patents também, né, Essential Patents, que é as patentes essenciais, um estudo aí também que a gente começou com um estudo de
de mercado, com colaboração com o GIP, né, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, e acabou aí tomando uma dimensão, né, até mesmo de publicidade do estudo. Agora a gente está até vendo ali para a publicação da versão em inglês do estudo. E outras, né, atuações no caso de manifestações, por exemplo, de mudanças ali acerca do PIX e Receita Federal, transparência salarial é um caso que a gente já tinha se manifestado, né, anteriormente, e aí a gente teve uma nova análise por solicitação ali do Ministério do Trabalho e Emprego, né, em relação ao que eles tinham feito de mudanças ali. Há um caso específico também do COFEM, né, que é de enfermagem, e algumas manifestações aqui que eu não detalhei no âmbito de PLs, né, com alguma questão ali concorrencial envolvida. Eu acho que um ponto que é interessante a gente comentar, né, é que a gente também tem outras contribuições, a gente acaba chamando de contribuições informais, porque não resulta numa nota técnica, né, mas a gente tem essa colaboração com a Superintendência Geral e até mesmo com os gabinetes, né, dos conselheiros em alguma atuação específica para entender um ponto específico do caso, ou tirar uma dúvida, ou buscar uma literatura, por exemplo, mas que às vezes não tem ali uma necessidade, né, e uma demanda realmente formal nos autos, né. Em relação a outras entregas, no ano passado a gente teve a publicação de um caderno, né, que foi esse de fabricação de medicamentos para uso humano, e 4 documentos de trabalho, né. Então, a gente teve aí documento de trabalho da mensuração dos benefícios da atuação do CAD em 2024, um documento sobre análise econômica de decisões judiciais e concorrenciais no Brasil, metodologias e aplicações, que resultou aí também do nosso acordo de cooperação, né, CAD com STF. A gente até teve uma conversa aqui no IBRAC sobre ele. Um documento de estimativa de sobrepreço de cartéis, especificamente ali no caso, né, do cartel de cimento no Brasil. E mais ali para o final do ano, a gente teve a publicação do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, ao longo ali dos seus 15 anos, né. E aí também acho que vale comentar seminários, né, de economia e defesa da concorrência e observatórios que foram realizados. Ano passado a gente teve um seminário muito, muito especial para a gente, que foi o com Jean Tiroli. Depois a gente teve outras discussões riquíssimas, né, por exemplo, com patentes essenciais, aqui com o pessoal, inclusive, do MIDIC, ali na parte de política e propriedade intelectual, né, bem como a gente recebeu também o Luiz Sauri Romero, que já foi ali economista-chefe, hoje em dia é vice-economista-chefe da Comissão Europeia, falando sobre revisão do guia de concentrações, e outros que a gente deixa ali uma discussão mais restrita, né, não fica literalmente ali publicado, que são os observatórios, que foram ali de temas também diferentes, né, no caso, definição de mercado relevante, mercados digitais, sustentabilidade, relação entre o CAD e agências reguladoras, e um também de patentes, né. Além disso, acho que ano passado tivemos contribuições, né, do CAD em diferentes temas. A gente teve esse de patentes essenciais, que acabou saindo como uma contribuição do CAD, o estudo. E também, né, acho que o pessoal vai lembrar aí que ano passado teve a publicação de uma resolução, né, de uma portaria do CAD ali, que coloca o setor de combustíveis como prioridade na atuação do CAD nos próximos 2 anos. E aí, como uma das entregas, né, a gente fez um diagnóstico de um documento que já havia sido publicado, né, lá em 2019, que foi o documento Repensando o Setor de Combustíveis, Medidas pró-concorrência. Então, a gente fez uma análise ali para entender o que a gente conseguiu avançar, o que teve de mudanças, o que ainda tem ali, né, possibilidades de melhorias para o ambiente concorrencial nesse segmento. E claro, né, acho que o principal sempre é importante ele mostrar, né, a equipe que está por trás de todas essas entregas. E aqui hoje a gente vai ter representantes, né, de cada uma dessas coordenações, né, bem com a Tati, aqui, economista adjunta, mas acho que
só foi possível, né, ter todas essas entregas, além de outras aqui que talvez eu não comentei, por conta dessa equipe aí fantástica, né? Inclusive, como a Ana Olímpia comentou, né? Esse foi um dos pontos que eu comentei também com o pessoal da Ascom, que estava elaborando uma reportagem sobre o Dia das Mulheres, né? Eu falei, na minha faculdade, a gente tinha ali uma participação até considerável na graduação, mas quando você vai avançando, mestrado, doutorado, a participação realmente das mulheres acaba caindo muito, né? Só que aqui no DE, assim como no CAD, né, eu fico muito feliz de ver que essa participação ali, ela está praticamente se mantendo ali em 50%, né? Então, a gente ainda consegue, né, ter aí uma grande representatividade aqui, o que acaba, acho que, favorecendo muito aí as nossas análises em termos de diversidade de pensamento, né, de possibilidades ali de atuação, viu? E claro, né, acho que o trabalho continua, a ideia é a gente comentar um pouquinho aí também, né, em relação a outros pontos, né, então, como a Ana comentou, a gente tem visto, né, que grandes discussões que geram ali, né, tem discussões, obviamente, que são muito restritas a questões do direito, a uma questão de participação societária, alguma questão muito específica, mas a gente também tem várias outras questões que acabam tangenciando ali, que pelo menos a economia pode servir e pode trazer evidências relevantes para uma tomada de decisão mais adequada, né, do CAD, seja no âmbito de atos de concentração ou de condutas anticompetitivas. Eu acho que as evidências econômicas, né, e o uso delas para isso, ele sempre tem que ser valorizado, né, mas, obviamente, acho que também não é só isso, né, que deve ser levado em consideração em muitos casos. Então, aquela grande questão de, às vezes, isso é um indício, às vezes isso aqui não é suficiente para você levar, né, ou chegar a uma determinada conclusão. Mas quanto mais indícios você tem, quanto mais possibilidades de análise, a gente viu isso num caso recente no AC, por exemplo, da Bimbo Wickbold, né, que a gente tentava capturar questões de rivalidade. O Tomás também pode comentar um pouquinho. A gente tinha essa dificuldade, né, por questões de tempo, às vezes também, no momento, né, que o DE entra nas análises. Estou falando aqui de ato de concentração, né, mas é claro que também acaba tendo uma relevância no caso de condutas também, né, o momento ali que entra, que você tem, o prazo que você tem para concluir, então, que você pensa em fazer, no caso de AC, é mais complicado, porque você tem um prazo definido, e você, dependendo do avançar, né, do processo, que você tenha o ingresso do DE, as possibilidades de análise acabam sendo reduzidas por uma questão até mesmo de viabilidade de tempo, né, de solicitação de dados, ou algo do tipo. Mas acho que a gente tem tentado ali sempre mostrar, né, e conversar, seja com os conselheiros, seja com a superintendência geral, o que eles podem utilizar da gente, né, no sentido, o que a gente pode contribuir aí na análise de vocês. E não necessariamente interagir apenas num caso que já está negociando, por exemplo, remédio, né, que já passou ali por tudo. Não que isso também não seja possível, né, claro que é. Mas, às vezes, interagir ali antes, trazer alguns indícios, algumas contribuições que a gente conseguir ali para endereçar melhor, né, o grande problema concorrencial que está sendo analisado em cada caso. E aí eu acho que tentei cobrir aí um pouquinho de todos os pontos das perguntas, mas se tiver ficado aí algum ponto aí em aberto, fique à vontade para lembrar, viu, Ana, Vivian, não sei como é que vocês querem fazer, mas até para senão eu vou ficar aqui falando muito, e a gente quer ouvir também um pouco das outras perspectivas aqui da equipe do DE, então fiquem à vontade. Claro, mas acho que o que se apresentou foi um ano do DEE de 2025 impressionante, Lilian. Eu acho que a gente não tem essa visibilidade da profusão de publicações que vocês fazem, essa usina de publicações, né, contribuições e análises que o DEE faz.
esses números que vocês trouxeram, de fato, são números superlativos, e, ao meu ver, esse maior engajamento só engrandece o antitruste brasileiro, né? Porque traz essa sofisticação à própria política antitruste no Brasil. Então, parabéns para o DEE. E agora eu quero falar com a Tatiana. Tatiana, acho que a gente chegou a trabalhar na SDE juntas. Eu fico muito feliz de te ver como economista-chefe adjunta. Então, fazer uma breve apresentação sua, muito embora isso seja desnecessário, porque todo mundo te conhece, todo mundo conhece a sua carreira no setor público, né? Grande carreira, desde economista-chefe adjunta desde 24, onde atua desde 19, é especialista em política pública e gestão governamental do Ministério de Planejamento, e construiu essa grande trajetória no setor público, marcada por atuações em diferentes órgãos federais, Ministério da Justiça, acho que é de lá que a gente se conhece, né, da SDE, também se trabalhou na ANS, e aí a nossa pergunta para você, Tatiana, também te agradecendo por estar emprestando a sua competência e seu tempo aqui para a gente, é a seguinte: você que já trabalhou em outros órgãos reguladores, você enxerga alguma ferramenta econômica ou forma de atuação do economista que é empregada em outras áreas da política pública, que poderia ser empregue e mais bem utilizada no antitruste? E também aí para você traçar esses paralelos da sua carreira em outras agências, como você enxerga esse paralelo, né, e esses pontos em comuns no papel do economista do CAD vis-à-vis em outros órgãos? Oi, Lisa, é um prazer estar falando com você. Oi, Ana, Adriana e todo mundo, toda a equipe do DE. Então, sobre a diferença, né, ou as semelhanças entre a atuação de economista em diferentes órgãos públicos, eu acho que a gente está sempre fazendo a mesma coisa como economista, que é meio que olhar alguma intervenção no mercado, seja por um agente privado, seja por um agente público, e tentar entender quais são as consequências daquela intervenção, né? Então, no caso, a gente faz isso olhando para o que os agentes, quando o agente faz uma conduta ou um ato de concentração, e, por exemplo, ou em ministérios ou em agências reguladoras, que foram os dois outros casos que eu trabalhei, né, os dois outros tipos de órgãos, a gente faz isso olhando para uma intervenção estatal, assim, tentando prever o que aquela intervenção estatal vai causar na economia. E aí, desse ponto de vista, né, e trazendo muito da minha experiência da ANS, eu acho que teve um grande desenvolvimento, principalmente nas agências reguladoras, de análise de impacto regulatório, que vem lá de 2010, né, daquilo, e que tem uma série de procedimentos para análise qualitativa que foram desenvolvidos, até porque o ferramental para você implementar análises quantitativas é mais complicado, e também os recursos humanos para isso, que eu acho que a gente talvez possa aproveitar no CAD, porque a gente tem, no IDE, a gente tem bastante bem desenvolvidas análises quantitativas, né, e a gente tenta empregar isso cada vez mais, principalmente, acho que em AC é muito bem desenvolvido, em conduta, como cada conduta é uma conduta, a gente acaba tendo que adequar o ferramental para cada uma delas, mas a gente também tem isso desenvolvido, né, se vocês virem as notas recentes, a gente sempre traz, mas para análise qualitativa, aproveitar, por exemplo, como eles fazem essa análise de impacto regulatório, usar isso nos testes de mercado, eu acho que pode ser uma contribuição relevante para o CAD, né? E aí, do ponto de vista do trabalho do economista, acho que não muda muito, né? Talvez os tempos mudem, né? Em você tem um tempo bem controlado, quando você está em um ministério, uma agência, você não sabe muito bem, às vezes tem que fazer alguma coisa muito rápido, mas às vezes você pode ter um grande tempo, né? Em conduta, a gente também. Então, mas assim, o essencial da análise, ele é o mesmo, né? Do trabalho do economista. E acho que essas interações são bastante importantes para a gente trazer a experiência de um setor para o outro, né? E aí, no caso, a gente tem também uma grande vantagem, que a gente olha para diversos setores e pode trazer experiências de um setor para o outro, né? Na agência, você acaba se aprofundando muito em um setor, mas você não tem essa possibilidade de ficar olhando para outras coisas, né? Isso aqui eu consigo levar para cá ou aproveitar de um lugar para o outro. Muito obrigada, Tatiana. E
é bem rico. Eu acho que é um ponto que a gente vai querer explorar assim ao longo deste ano bastante essa questão de se voltar a áreas da economia que tem uma profundidade de estudos que possam ser muito bem empregados, por exemplo, no antitruste, né? Acho que tem bastante elementos ainda a serem explorados, então muito obrigada pela sua participação nessa questão. Agora eu vou fazer uma pergunta voltada para o Tomás. Tomás, muito prazer tê-lo aqui. O Tomás é coordenador de atos de concentrações no DE. Antes de ingressar ao DE, o Tomás atuou no Ministério da Agricultura, onde teve um vasto desenvolvimento, experiência na administração pública federal, e desde 2020 contribui no CAD com análises econômicas voltadas a avaliações de atos de concentração. Então, desempenhando diferentes análises das mais vastas possíveis, e por isso que a gente desenhou uma primeira pergunta para você, Tomás, em relação a esse amplo conjunto de exercícios que podem ser feitos numa análise de atos de concentração, até do ponto de vista econométrico, enfim, diferentes metodologias, assim como a gente vem observando cada vez mais acesso a dados que estão disponíveis na internet, que nos permite um conjunto amplo de dados, só que muitas vezes a gente observa que mesmo com todos esses elementos, cada vez os algoritmos, a gente conseguindo utilizar ferramentas econômicas que processam dados mais rapidamente, às vezes conseguindo ter acesso a mais dados, mesmo assim, às vezes a gente tem que se voltar ao simples, mas não menos importante, né? E vem um aspecto até criativo da análise econômica, que é entender todo o racional econômico que está por trás de exercícios que aparentemente são simples, mas nada simples porque dependem de uma criatividade analítica, entendimento profundo da teoria econômica. Então, a nossa pergunta dentro desse aspecto, né, dentro desse arcabouço de análises que podem ser feitas, é que no seu entendimento, o que tem sido mais crítico e que valeria a gente aprofundar a discussão, então pensando aqui que a gente vai desenvolver esse trabalho de análises de rivalidade mais profundamente ao longo do ano todo, o que você entende que a gente deveria debater com mais profundidade, né? E o que seria, por exemplo, hierarquizar evidências, seria uma escolha de método mais robusto e eficiente, ou seria uma discussão a respeito até de que dados usar, que tratamento de dados serem feitos? Boa tarde a todo mundo, uma vez mais, obrigado pelo convite. A gente tem uma inovação aqui na forma, né, então acho que isso é muito legal, isso inclui mais gente para o debate. Assim, vamos lá. Eu acho que a questão que você está elencando aqui 3 elementos, né, que compõem, digamos assim, esse estudo, que são as evidências, a escolha do método e os dados. Eu estou falando sempre de atos de concentração, né, que é o meu mundo que eu entendo um pouco mais. Eu entendo que, de um modo geral, a gente consegue avançar bastante com as evidências, né, principalmente com as evidências qualitativas, mas geralmente chega um ponto em que essa evidência parece insuficiente para que os tomadores de decisão consigam cravar uma decisão. E aí eles costumam vir até a gente pedir, assim, como é que a gente pode ampliar essas evidências, talvez agora com estudos quantitativos, para que a gente possa, então, entender os aspectos que precisam ser entendidos. E aí, talvez esse fosse um ponto, né? Toda vez que vem um estudo para a gente, ele é um estudo que está colocado dentro de um caso concreto e que precisa iluminar um ponto específico da análise, né? Então, existe alguma área que não está sendo bem entendida. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a gente, como você falou, a gente tem uma gama riquíssima de métodos, de dados, etc. Eu acho que a grande dificuldade é a gente saber fazer essa articulação, entender para que caso, para que conjunto de dados um método X pode
né, ser usado e ser efetivo. Então, eu acho que a gente entender, digamos, esses condicionantes que a gente tem, né, os limitantes que a gente tem, e aí vocês já colocaram, né, de prazo e tudo mais. Então, eu acho que o grande desafio é a gente entender como é que a gente faz essa otimização dadas essas restrições, para falar a linguagem de economista, assim, né? Então, aí, claro, como você falou, eventualmente o simples pode acabar resolvendo, né? Mas acho que talvez fosse o caso da gente entender justamente isso, assim, para esses métodos robustos, etc., quais são as condições que têm que estar satisfeitas para ele quando é o caso mais adequado da gente usar um ou outro método. Perfeito, obrigada, Tomás. Eu acho que eu vou pegar o gancho para também explorar essa questão da aplicação da economia no contexto antitruste do ponto de vista real, né? Vamos ver como ela acontece, essas restrições, e quero passar a palavra para a Tatiana, para ela contar para a gente, né, essas restrições na prática. A gente sabe que as análises que vocês fazem, apesar, né, de ter algum tipo de sofisticação, empregue e todos os esforços de vocês, elas são conduzidas, sim, sob restrições relevantes, até a questão da disponibilidade limitada de acesso. O Tomás e a Lilian já tinham falado um pouco no começo sobre os prazos processuais curtos, e aí a própria necessidade de se trabalhar com hipóteses, né, ou simplificações analíticas, né, acho que é a grande questão também que vocês constroem documentos importantíssimos, mas sob premissas importantes. Então, eu queria que você contasse para a gente quais são, na sua visão, as melhores práticas assim que vocês empregam para estruturar essas análises econômicas que precisam, de um lado, né, reconhecer essas limitações, mas ainda serem capazes de capturar de uma maneira minimamente adequada a complexidade dos casos que vocês enfrentam. Eu acho que, Vivian, que esse trabalho começa um pouco antes da análise, na verdade. É quando a gente tem que estar preparado para fazer, justamente lidar com essas restrições, e aí a gente começa a se preparar, primeiro, olhando para os dados antes de ser chamado para um caso. Então, a gente tenta manter no DE uma base robusta de dados, seja contratando bases, né, pagas, seja a gente baixando constantemente os dados públicos para quando chegar um caso estar preparado para isso. A outra coisa também que a gente faz, não no caso específico, mas sempre, está em constante atualização. Então, a gente está sempre olhando para o que está acontecendo na academia, para o que está acontecendo fora do Brasil, para a gente saber quais métodos estão sendo usados, testar antes. Então, né, na medida do possível, a gente fazer simulações, fazer o que for possível para usar esse método e tentar entender quanto que ele vai ser usado, porque aí quando chega um caso, fica mais fácil de... não é que a gente tem mais tempo, mas a gente gasta menos tempo com essas atividades que a gente, se não tivesse previsto, a gente teria que fazer naquele momento, né? Então, acho que é muito isso o nosso trabalho, né? E aí, eu acho que até o trabalho da gente como chefia é esse de tentar viabilizar essas coisas para que os casos caminhem bem, né? Para que os casos deem certo. E aí, uma coisa que o Tomás e a Lilian já falaram, e a Ana também, é aquilo de a gente está olhando para isso, para o que é sofisticado, para o que está sendo na academia, mas sempre com a consciência de que, às vezes, o simples resolve, né? E, assim, às vezes, são muitas vezes, né? Então, tendo essa consciência de que talvez eu não precise fazer o mais sofisticado, ainda que eu quisesse fazer, né, por vaidade intelectual, qualquer coisa do tipo, mas, assim, eu vou fazer o simples e ele vai dar conta de responder a pergunta que está sendo feita naquele caso. Muito interessante. Agora eu me volto para o Gerson. Gerson, um prazer enorme também tê-lo aqui conosco. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de fazer uma breve introdução sua. Gerson Benia é coordenador de estudos de mercado e advocacia de concorrência do TE, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. Possui uma longa trajetória na área concorrencial, com atuação no CAD desde 2006, acumulando ampla experiência em análise econômica e promoção da concorrência.
Gerson, para você, a gente reservou aqui uma pergunta, e se tudo der certo, se a gente tiver tempo, a gente vai ter outras questões para todos os coordenadores, e também uma finalíssima para a Lília. Gerson, a gente gostaria que você compartilhasse um pouco do trabalho, um pouco no sentido de tempo, né? Que a gente tem aqui um tempo restrito, trabalho realizado no ano passado, 2025, e qual que é o planejamento para 2026. E além disso, dentro do possível, se você puder compartilhar como que é o processo de escolhas de setores a serem analisados com mais profundidade. Muito obrigada. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Bom, o ano passado, assim, já vou aproveitando um pouco que a Lilian já adiantou na apresentação. Nós tivemos destaques principalmente nas publicações. Eu acho que o caderno de medicamentos, eu acho que agora ele foi lançado ano passado, foi o único, mas a gente tem vários ainda em produção. E, e os casos das contribuições, caso de patentes essenciais, que foi realmente assim, nos surpreendeu pela repercussão. E, e também a questão da avaliação daquela contribuição do CAD sobre combustíveis, né, que a gente pegou até um objetivo que a gente tem de fazer essa avaliação das ações de advocacia da concorrência. Esse foi um primeiro teste para a gente olhar, recorrer e ver o que aconteceu com aqueles projetos de lei, né, que, que, que foram discutidos ao longo desses, acho que 7 anos que a gente tinha publicado a primeira edição. Tem um outro ponto que a gente trabalha bastante na coordenação, que é a participação do CAD com entidades internacionais, né? Por exemplo, a gente recebe, quase sempre através da assessoria internacional, muito pedido de participação do CAD ou elaboração de artigos ou responder questionários. Vem da OCDE, vem da ICN, vem de outras autoridades de concorrência, vem da UNCTAD e a revista do Mercosul também. Então, quase todas essas produções nós fazemos na coordenação e com alguma contribuição, às vezes, de outro setor do CAD, pode ser um gabinete de um conselheiro, pode ser a própria assessoria internacional. Então, isso é uma tarefa que sempre chega bastante ao longo do ano, várias vezes a gente trabalha nesse tipo de questão. É avaliar como é que é no Brasil, por exemplo, concorrência, a regulação bancária e política de concorrência. Informações sobre o mercado de energia renovável. Esse tipo de questões várias que às vezes demandam bastante pesquisa e olhar para outras políticas públicas também que tem do governo e informar essas entidades internacionais. Para esse ano, a gente deve aumentar a publicação de cadernos, tá? Porque os cadernos eles têm uma questão, a gente tem muitas demandas na coordenação que nos chegam com prazo definido. Então, os cadernos eles vão sendo feitos ao longo do ano, mas como a equipe é restrita, muitas vezes aquela pessoa que está fazendo o caderno ela tem que fazer, sei lá, responder em 20 dias o questionário da OCDE, responder em uma semana a avaliação do projeto de lei, esse tipo de coisa. Então, recomeça, recomeça. Mas disso aí a gente tem vários começados. Esse ano a gente deve aumentar a publicação. Brevemente vai ter atualização do caderno de combustíveis. No caderno do setor de energia também já está em processo final de revisão. Que mais? A atualização do caderno de educação também agora vai ampliar também para os mercados de educação básica também, que nós tivemos, depois da publicação do primeiro caderno, vários processos relativos à aquisição de escolas. E, como ele tinha mencionado antes, tem as edições especiais, que são temas mais transversais, que não são o mercado, como foi agora o Ranchering, e provavelmente teremos alguns referentes a condutas unilaterais, provavelmente. Então, também, aí seria a conduta em vários mercados, né? Como o CAD tratou aquela conduta em vários mercados.
Isso brevemente também, provavelmente na próxima sessão, vai ser publicado aquele documento de trabalho que a gente faz já há uns 7 anos, que é da mensuração dos benefícios da atuação do CAD, também está concluído. E eu acho que é mais ou menos essa linha, né? Sobre projetos de lei, a gente não tem muito como prever a demanda que vai chegar, porque às vezes chega e chega com pouco prazo. Então, teve anos que a gente recebeu vários projetos, assim, sei lá, uns 10 para avaliar ao longo do ano, outras vezes vem 2, 3 ou 4 e são questões. E às vezes, e também recebemos também, mas também não temos como saber qual a demanda, consulta das agências reguladoras quando eles propõem alguma, alguma norma, eles pedem a opinião do CAD lá sobre isso. Acho que basicamente essas. Deixa eu só aproveitar aqui um comentário antes de vocês seguirem. Acho que até, Vivian, como vocês tinham comentado aí, né, no grupo de trabalho aí, de condutas unilaterais, a gente já estava trabalhando, né, nessa compilação de alguns temas, né, então a gente está aí bem avançado, né? Ainda a gente não tem aqui a data certa de lançamento, até que tem que fazer a revisão final, mas a gente tem a previsão aí para lançamento, né? Desses que seriam uns cadernos não setoriais, né? Então a gente acabou colocando como edição especial ali dos cadernos do CAD, mas a ideia é justamente olhar em vários setores, né? Às vezes uma prática, como ela foi analisada pelo CAD. Então, uma que está ali na nossa análise é a fixação de preço de revenda, né? E também olhando um benchmark internacional, como outras autoridades veem aquilo, e um de margin squeeze, né? Também que a gente está. E eu acho que no ponto até que vocês tinham perguntado, né? Como que surgem os temas? A gente gosta também de deixar isso claro, né? Que a gente está aqui, esses estudos, é claro que eles nos ajudam muito aqui internamente, né? Para todas as outras unidades do CAD, mas a gente também visa, né, ali que esses estudos eles sejam utilizados pela sociedade, né, por vocês que estão ali atuando no CAD. Então, se tem algum tema que realmente vocês acham que seria interessante, que a gente nunca conseguiu ou não foi feito, né, algum caderno, por exemplo, a gente está aí sempre à disposição, né, para tentar colocar aqui nessas nossas listas, como o Gerson falou, às vezes entra alguma prioridade ali na frente, né, mas nessa nossa busca ali de produção de conhecimento, de transparência, acho que a gente está sempre aí à disposição para receber, né, sugestões de temas para publicações, viu? Obrigada, Aline. Eu acho que também a gente, enquanto Comitê de Economia, a gente se coloca à disposição porque a gente tem muita produção já, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho é pesquisar a jurisprudência do CAD e jurisprudência internacional. Então, a gente sabe que às vezes o tema ele é ad hoc, ele surge no contexto de um caso. E aí você tem que produzir uma montanha de documentos e vocês não sabem. Então, assim, a gente se coloca também à disposição para ser esse braço colaborativo do DEE. E aí, passando para o Fernando Franck, por último, mas não menos importante, né, Fernando, porque acho que você aí, enquanto coordenador de estudos de condutas anticompetitivas no DE, tem essa figura tão relevante, porque, enfim, deixa eu só apresentar brevemente a sua trajetória no setor público. Você atuou no Ministério do Planejamento durante 7 anos, né, de 2011 a 2018, e desde 2020 integra o CAD. Você esteve à frente da coordenação de atos de concentração, acumula grande experiência na análise econômica aplicada à política de concorrência, e hoje você está à frente dessa coordenação de estudos de condutas anticompetitivas. Então, acho que muito feliz que você esteja aqui, porque eu e a Adriana, a gente vai ter muita conversa com você por conta desse nosso grupo de trabalho, né, para emplacar esse guia de condutas unilaterais do CAD. Então, já também coloco aqui a nossa disposição, nossa disponibilidade para a gente engajar para fazer acontecer esse guia. Mas a gente viu em 2025, Fernando, como o DE foi
engajado na exploração dessas análises de condutas unilaterais, esses desafios particularmente complexos, né, para a economia do antitrust. E o DEE, a gente tem visto também que ele tem se estruturado a partir do seu apoio aí analítico para esse tipo de investigação. Eu quero que você conte um pouco mais para a gente como que isso acontece também na prática, né? Como vocês se estruturam, as análises têm se concentrado mais na avaliação dos efeitos, na consideração das possíveis eficiências, ou no esforço de equilibrar esses dois vetores tão importantes também quando a gente fala de análise de conduta unilateral. E aí já coloco uma pergunta também para você encerrar a sua fala, como que a experiência recente trouxe alguns tipos de aprendizado e quais os casos relevantes você traz aqui para o debate para que a gente possa orientar a comunidade de trust daqui para frente. Olá, boa tarde, Vivian, boa tarde a todos. Uma satisfação a gente poder participar aqui desse evento, né, e compartilhar aí um pouquinho do nosso trabalho à frente da coordenação de condutas, né. A gente tem atuado aí sobre diversas frentes, né, relacionado aí tanto a condutas como cartéis, né. A principal delas é o auxílio ali para esclarecer, né, aspectos específicos ou até questões um pouco mais amplas relacionadas aos casos concretos, né, que estão em análise ali na SG ou no tribunal. E em muitos desses casos, né, o que a gente tem visto é que as conclusões da análise do DE acabam sendo ali centrais na tomada de decisão da autoridade, né. Então, a gente tem um exemplo aqui que a Aline até já comentou, do IA de integração vertical no setor de terminais portuários, né? A conclusão da nota do DE acabou sendo determinante ali para o arquivamento desse caso, né? Uma outra frente, também aí de auxílio à SG, é a contribuição na investigação de cartéis, né? Que são casos que ainda não são públicos, né? Mas que se tem ali denúncias, muitas vezes ali denúncias ali que não tem uma fundamentação tão robusta, né, então a gente busca ali uma evidência econômica adicional que poderia dar ali maior robustez ali em termos de indícios para ensejar eventualmente ali uma busca e apreensão, por exemplo. Então também tem essa nossa atuação ali que não é tão uma frente tão visível, porque são casos ali que são restritos ainda, né? E uma terceira frente que vale a pena a gente mencionar é a elaboração de estudos, né? Estudos aí que são demandados tanto pela SG como pelo tribunal, ou mesmo que a gente elabora por conta própria, né? Eles não são vinculados aí a casos concretos, mas eles podem ali auxiliar a análise de casos futuros, né? Então, a gente está com vários desses estudos em andamento, né? Tem um estudo aqui sobre o mercado relevante de portos, um estudo relacionado ao mercado de delivery, tem um outro relacionado ali aos contratos entre congêneres no setor de GLP. Um outro exemplo aqui também são as análises ex post, né? A gente teve ali no ano passado a publicação do documento de trabalho que calculou o dano evitado pelo CAD, né, em função ali do desmantelamento do cartel do cimento, né. Então, também é um outro tipo de estudo que a gente publica, né. Sobre a questão de efeitos e eficiências, né, onde a gente costuma fazer a avaliação dos efeitos ali mais aprofundada é no âmbito das condutas, né, porque cartel, como é lícito per se, a gente acaba não entrando muito nessa discussão, normalmente, né. E aqui, assim, é bom a gente deixar claro que, mesmo quando não se encontra efeitos, né, quando os efeitos ali não são mensuráveis, né, a gente pode ter condenações com base na potencialidade, né. A gente teve ali em 2024 um caso envolvendo ali a Febracem, Cooperativas Médicas do Espírito Santo, que a gente fez uma nota técnica e não identificou efeitos, enfim, tinha uma limitação de dados lá também, mas a gente ressaltou ali o potencial anticompetitivo da prática e no final o tribunal acabou condenando esse caso
com base nesse potencial de competitivo, né? Então, assim, levantados ali os efeitos reais ou potenciais, depois o desafio é avaliar se tem eficiências, né, que pode fazer frente a esses efeitos, né? E nessa parte das eficiências, em regra, são as representadas ali que tem que demonstrar e quantificar essas eficiências, né? É uma tarefa complexa, né, mesmo para as empresas, né? Envolve ali mensurar ganhos incrementais, produzir contrafactuais. Então, se para as empresas já é algo complexo, para o CAD levantar essas eficiências seria um desafio maior ainda, né? Claro, no caso do IAD Portos, né, que já foi mencionado, né, a gente trabalhou com eficiências lá, mas é bom que se diga ali, a gente não calculou as eficiências propriamente ditas da prática, né, da conduta ali, relacionadas à integração vertical, mas o que a gente fez foi uma análise relativa, né, de eficiências ali entre os diversos operadores integrados e não integrados, né, e concluiu ali que não havia diferença entre essas eficiências, de modo que isso aí acabou resultando no arquivamento do caso. Por fim, em relação ao ponto que você comentou sobre aprendizados, né, eu acho que um ponto importante que a gente tirou de aprendizado do ano passado é não ter receio em relação a inovações em termos de metodologias, né? A gente começou a utilizar metodologias que não vinham sendo utilizadas, ou nunca foram utilizadas aqui, né, pelo DE, né? O próprio caso do IAD Portos, a gente usou um DEA, que nem é uma metodologia assim tão inovadora, mas que a gente nunca havia aplicado aqui no âmbito do DE. A gente está utilizando em outros casos aí que estão em andamento, né, por exemplo, uso de controles sintéticos, uso do método ABM, né, Agent Based Modeling, que é útil aí para simular dinâmicas de mercado, né, uso de processamento de linguagem natural, né, também que é uma frente aí que a gente começou a utilizar ali para fazer análise de grandes volumes de textos, detecção de padrões, enfim. E acho que nessa linha também vale destacar a atuação em termos de cooperação internacional, a Tati já comentou, né, mas a gente teve aqui, por exemplo, uma experiência que a gente trouxe recentemente, agora até foi esse ano, né, de um estudo ali no âmbito da Comissão Europeia, que a gente trouxe ali economistas lá da Comissão e da Comissão Alemã de Monopólios, que apresentaram ali filtros relacionados a comunicações públicas, né? Então, acho que seria mais ou menos isso que eu gostaria de destacar aí em termos de aprendizados. Fernanda, excelente, você foi super certeiro também no tempo, então, que é uma meta difícil. A gente já passou do horário previsto, mas entendemos que a conversa está sendo muito produtiva e muito boa, então a gente gostaria de saber se vocês conseguem ficar um pouco mais com a gente para a gente dar disponibilidade para quem quiser fazer perguntas, colocar no nosso Q&A e também a gente ir seguindo com nosso roteiro de perguntas por aqui. Sem problemas, pessoal. Por enquanto, estamos com a agenda tranquila. Acho que temos outra reunião 4 horas, né? Mas um pouquinho aqui além, não tem problema nenhum. Já previam esse pequeno atraso. Aproveitando até também de fazer um complemento aí em relação ao que o Fernando falou, né? Acho que ele falou aí da questão, a gente não tem tido receio, né, em usar novas metodologias ou algo do tipo, e acho que isso vale também, né, obviamente, não só em conduta, né, então a gente tem buscado ali, né, a gente teve uma publicação recente agora, também foi lançada na última sessão de julgamento, né, um documento de trabalho que mostra uma análise ali por um olhar diferente, né, da concentração no mercado de varejo de combustíveis, tentando linkar ali propriedade, né, vínculos de postos, né, quando você tem ali um mesmo proprietário que tem ali participações, óbvio que existem
como sempre, limitações nesses dados, né, como a Vivian comentou, mas a gente tem buscado sempre ponderar, né, mas apresentar a análise, apresentar aquele olhar e até mesmo sugerir aprimoramentos para que a gente consiga enfrentar essas dificuldades, às vezes, essas limitações que a gente tem, mas não deixar de fazer aquela análise, né. Acho que no caso de AC também, acho que a Ana comentou numa das perguntas iniciais, acho que eu acabei não endereçando, né? Mas a gente tem realmente muitos dados, né? Que às vezes estão disponíveis ali em fontes públicas, então utilização aí de raspagem de dados, né? De internet, é óbvio que tudo isso você tem que ponderar, você tem que ter ali uma amostra, né? Que seria em termos estatísticos representativa para você chegar numa conclusão. Mas você também pode ter ali vários indícios, né, ou elementos, né, que seriam evidências para mostrar, por exemplo, como se dá o nível de concorrência naquele mercado, ou entre aqueles produtos. E a gente tem também buscado estar abertos aí, né, e criativos para endereçar questões ali que também são apresentadas no caso de atos de concentração, né. Excelente, Lilian, obrigada. Dando sequência, então, ao nosso roteiro de perguntas, enquanto a gente espera da plateia, quem quiser contribuir com o Q&A, fazer perguntas. Um ponto que a gente também gostaria de escutar do seu lado, Lilian, é sobre a questão do equilíbrio entre análises estruturais e de rivalidade, né? A gente entende que não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais quando a gente lida com mercados dinâmicos, com uma alta intensidade de inovação, e a gente percebe é um debate que existe no mundo todo, né? O Brasil acompanha esse andamento de toda a dinâmica e transformações econômicas que acontecem. Como vocês, no âmbito do Departamento de Estudos Econômicos, vêm lidando com esse balanço, né? Qual você enxerga sendo uma maior dificuldade em dar um peso maior numa análise estrutural, um peso maior na análise de rivalidade? E logo depois a gente tem uma outra pergunta para o Tomás, mas também acho que se o Tomás quiser complementar nessa questão, será ótimo. Não, obrigada, Ana. Eu acho que, assim, a gente, como economistas ali, né, como a Tati estava falando, né, nas análises, é difícil, não é que é difícil, assim, você tem que buscar balancear, né, ali sempre essas questões. Então, é óbvio que você chegar numa estimação, numa definição exata de um mercado relevante, por exemplo, né, é algo que seria o que todo mundo realmente almejaria, né, numa análise super robusta, mas a gente tem todas essas questões, e como a gente está lidando com mercados hoje em dia, né, muitos mercados dinâmicos, o que eu defino do mercado relevante aqui hoje, né, não necessariamente vai ser amanhã. Então, eu acho que a gente tem levado muito isso em consideração, né, a não ter que necessariamente, às vezes, bater um martelo para chegar a uma conclusão daquele caso, né? Então, você pode fazer uma análise, por exemplo, de cenários, de diferentes cenários, e se nenhum dos cenários você não teve problema, tem necessidade de aprofundar a análise? Não teria. Ou fiz de vários cenários e em um teve, então vamos aprofundar para tirar, né, qualquer possível preocupação, né, mas não necessariamente chegar numa definição ali estrita, né, do que foi feito. E principalmente, acho que é isso, né, a grande questão mesmo que você tenha batido o martelo, você tenha um nível ali certinho de concentração desse mercado, da estrutura, o que você quer saber no final é como está o nível de rivalidade, né? Se no caso de um ato de concentração, se aquela rivalidade seria capaz de fazer frente, né? Há uma possibilidade ali de abuso, né, após a operação. Então, às vezes, você já ir, né, tentar buscar elementos de rivalidade
e não necessariamente bater um martelo em definição de mercado relevante, seja mais produtivo, até considerando a parte do tempo, né, a sua disponibilidade ali de tempo para uma análise. É claro que também analisar rivalidade não é algo simples, então, assim, olhar gráficos de market share por si só, em alguns casos, até pode ser algo que tem ali indícios relevantes, mas muitas vezes só isso não é suficiente, né? Às vezes você precisa de outros elementos para entender o comportamento daquela rivalidade. Então a gente tem visto, tem acompanhado, né, discussões aí do review dos guidelines, por exemplo, né? Ali dos Estados Unidos, a gente tem conversado ali, né? Tivemos reuniões, até mesmo no âmbito de cooperação internacional, e assim, acompanhadas discussões, tudo que foi apresentado nas contribuições ali, né, que foi apresentado para eles. É, ali, desculpa, acho que eu falei dos Estados Unidos, mas eu estava falando, era do Digicomp, né? Então, toda essa questão, né, como tratar a rivalidade, como outras fontes de informações do mercado, os relatórios internos das empresas, aqueles relatórios que mostram como é que eles veem o mercado, como que eles montam as estratégias, também pode ser algo super relevante, né, para entender o real efeito, né, ou o possível, na verdade, efeito concorrencial, seja de uma operação ou até mesmo de uma conduta, né, que seria no guideline de merger, mas poderia também ser utilizado para outros assuntos. Então, acho que é sempre um desafio de não pesar muito um lado, sem levar em consideração o outro, que também pode ter, né, um efeito bem relevante. Então, acho que é sempre deixar ali as possibilidades de análise abertas, mas, claro, você tem que levar em consideração sua restrição de dados, tempo, para conseguir, né, fazer qualquer análise mais quantitativa, por exemplo, né? Fazer uma pergunta enquanto a gente espera também algum questionamento da audiência, e eu incentivo fortemente que vocês façam perguntas, porque não é todo dia que a gente tem o DE em peso, super interessante. E Lilian e Tati, pergunta, a gente vê que vocês cresceram de tamanho, né? Eu acho que isso também mostra o quanto a própria instituição CAD está dando de importância para o vetor econômico nas análises. Vocês têm algum tipo de estudo? Quanto vocês cresceram? Porque a gente sabe ainda que o DE é pequeno se comparado, por exemplo, com os órgãos internacionais e FTC de OJ, por exemplo, mas acho que isso é importante saber porque ganha em termos de relevância, né, o economista. E aí acho que também o fato da gente ter uma economista no conselho ajuda, né? Acho que a gente precisa também ter uma interlocução, eu digo, vocês, DE e conselho, um pouco mais simétrica, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente sobre isso. Não, ótimo. Vou começar aqui, mas aí o pessoal também fica à vontade para complementar. A gente tem sim, né, Vivian? Acho que a gente tem alguns documentos de trabalho que a gente tentou mostrar esse crescimento do departamento e principalmente essa estrutura que a gente conseguiu colocar ali as 3 coordenações, né? A equipe dividida nessas 3 caixinhas, digamos assim, mas a gente não fica limitado a isso, então a gente já teve várias situações em que a gente percebeu que determinada análise seria relevante, que a gente tem alguém numa outra equipe que é muito bom nesse tipo de análise, então a gente acaba fazendo trabalhos ali em conjuntos. Então, por exemplo, a gente tem casos de atos de concentração, o caso a gente teve até recentemente, agora eu não vou lembrar qual, o Tomás vai lembrar melhor, mas tinham questões de medidas antidumping envolvidas, e aí a gente tem, né, a coordenação ali O do Gerson. Bentefani. Isso, exatamente. E aí a gente fez, né, uma cooperação ali interna até mesmo, né, uma colaboração interna para
até mesmo você ter as sinergias ali, né? Então, alguém de AC ali, que a princípio nunca tinha entrado numa análise antidumping, entender todo o processo, o que é, quando que está valendo, qual que é o período que você vai poder pedir, por exemplo, uma prorrogação, sendo que a gente tinha outra pessoa na outra coordenação que já fazia todo esse acompanhamento, já conhecia muito bem, já sabia acessar e buscar as informações, né? Inclusive assinou a nota, né, de AC, porque contribuiu ali ativamente na nota, apesar de não ser da coordenação, né? Então, a gente tem ali esses documentos que mostram o crescimento da equipe, mas eu acho que o principal, né, existe uma rotatividade, né, acho que todo mundo sabe ali no CAD, e aí o que a gente acho que tem percebido, que eu tenho percebido pelo menos, é que a gente tem, mesmo tendo a rotatividade, isso tem virado uma consciência, né, interna mesmo, não é só da economista-chefe, da adjunto, mas os próprios coordenadores ali, tem perspectiva de algumas pessoas saírem, então vamos fazer um processo de seletivo aqui, porque demora a requisição, já vamos começar a movimentar para evitar, por exemplo, uma grande defasagem de uma coordenação, de em um momento ficar ali sem pessoal, né? Então, a gente tem conseguido manter o DE, apesar de não necessariamente com as mesmas pessoas, mas num quantitativo ali praticamente constante nos últimos anos, né? Por conta dessas iniciativas, né? Então, sempre está trazendo, né, pessoas novas, porque a gente sabe que as oportunidades, elas vão vindo, né, e é difícil de você segurar alguém, mesmo que ele seja muito bom, porque a gente não tem até mesmo o que oferecer, né, para a pessoa ficar aqui. Inclusive, tem gente que vai, fica um tempo fora e volta, então, assim, isso é algo, super relevante, mas é algo que a gente tem que conversar também sempre como a Vivian comentou, né, com a superintendência, com o tribunal, até mesmo por conta das demandas, né, então, se existe aumento de demanda ali, a gente tem que mostrar questões de restrição de equipe, ou até mesmo conversar para ver, né, possibilidade de novos cargos, né, que a gente sabe que isso também, né, atrai, claro, novos colaboradores. Então, acho que é um processo ali que realmente ele é super importante ter, com certeza, uma economista, né? No tribunal, eu acho que facilita, porque ela já foi, inclusive, do DE, então, assim, não só uma economista, né? Mas a economista que temos hoje, ela sabe muito bem qual é a realidade, e ela ainda viveu uma realidade muito diferente da que a gente tem hoje, porque na época que ela estava, se você verificar o quantitativo, o DE realmente era muito limitado em termos de equipe, né? Então, teve esse crescimento ali representativo posterior. Lilian, só uma perguntinha rápida. Quanto tempo você mais ou menos estima assim, de um treinamento de uma pessoa nova chegando no DE e assim, quanto tempo normalmente ficam? Só para a gente ter uma ideia assim, dessas dores. Assim, quanto tempo ficam, eu confesso que a gente não, acho que não, é um ponto até interessante da gente fazer, tá? Essa Eu já análise. fiz uma vez numa planilha, mas eu não vou saber de cabeça, não. Mas eu acho que, só complementando, porque a gente não tem análise de quanto tempo fica, mas nos últimos tempos tem ficado bem mais. Então, assim, a rotatividade que era bem grande, se a gente for ver, no ano passado a gente só saiu uma pessoa que passou em um concurso público, então aí não tem como manter mesmo, né? No ano retrasado, na verdade, em 2024. 2025, acho que também foram bem poucos, foram 1 ou 2 servidores que saíram então a gente está conseguindo, como a Lilian falou, apesar de eu não ter cargo, de a gente ter praticamente nada para oferecer, né? Porque, enfim. Só o nosso ambiente agradável, nossos trabalhos. Não, acho que a gente tem a oferecer para quem tem, digamos assim, curiosidade intelectual, né? Acho que é uma área muito estimulante, a gente tem a Exato. possibilidade de fazer muita coisa muito variada, né? Então, para quem quer compor, assim, digamos, um portfólio amplo, acho que é um atrativo. Exatamente, mas assim, do ponto de vista material, digamos assim, a gente acaba muito limitado. Mas apesar disso tudo, a gente tem uma equipe hoje boa, assim, bem boa, eu acho, assim, na minha avaliação, e que está se mantendo, né? Está, assim, tá mantendo, e quando sai é por, assim, por esses motivos. Motivos maiores ali, né?
Mas eu acho que até nesse ponto, assim, Adriana, em relação a quanto tempo fica ali, acho que é um ponto interessante, realmente a gente não tem. Mas o tempo de treinamento é assim, eu te digo ali que para a gente começar a colocar ali a pessoa diretamente num caso finalístico, obviamente, nunca está sozinha, né? Sempre tem ali o acompanhamento ou de outra pessoa da equipe, mas do próprio coordenador sempre, da economista adjunta, aqui da economista-chefe, nas revisões, no alinhamento, né? Mas eu colocaria aí que pelo menos um ano, assim, uma pessoa que nunca trabalhou com antitrust, a gente passa ali por um período, né, mais de interação, de participação, de leitura, de documentos, guias, participação de cursos que a gente tem, e colaboração, vai entrando aos poucos no caso, mas assim, colocar a pessoa como um técnico mesmo, que vai ser o que grande direcionador, digamos assim, do caso, eu te diria aí que pelo menos um ano, né? É claro que tudo depende, tem gente que já tem um background, já trabalhou em algo ali mais parecido, ou até mesmo já teve uma experiência, aí é diferente. Mas É, quando vem alguém um pouco cru, né, no sentido concorrencial, seria acho que mais ou menos isso. tá, obrigada. E a gente estamos chegando aqui quase às 3:30 da tarde, então a gente, apesar da gente ter uma quantidade grande ainda de perguntas, a gente acha melhor ir encaminhando para o encerramento, só que mas antes a gente gostaria de escutar um pouco de cada um de vocês, o que tiram dessa conversa, o que pensam para as nossas discussões futuras, porque, de novo, a gente espera que esse seja o início de um ciclo de conversas, e que esse espaço dentro do IBRAC esteja sempre aberto para escutá-los e para a gente, para vocês também fazerem provocações para o nosso lado, para a gente refletir, desenvolver análises e discussões no nosso âmbito. Então, outro ponto importante também que foi realmente muito interessante tê-los todos presentes, então reforçar o agradecimento a todos que, né, Lilian, Tatiana, Fernando, Gerson, Tomás, muito rico ter diferentes percepções e diferentes entendimentos das atuações de cada uma das coordenações, e do âmbito também, até do ponto de vista mais gerencial, né? Essa última questão, assim, acho que fundamental e muito interessante. Muito obrigada por compartilharem conosco. Então, deixo aberto aqui para cada um o espaço para uma fala final para a gente encaminhar para os encerramentos. Ana, só um comentário rapidinho, assim, pedir Claro, para eles todos darem um forecast aí, uma previsão, né, do desenvolvimento desse guia de conduta unilateral, né, que a gente sabe que vocês estão desenvolvendo, né, fiquei muito feliz de saber que vocês estão desenvolvendo material específico, né, de análise de conduta, né, de condutas específicas, né, price fixing, etc. Essas coisas todas são super fundamentais para, né, gerar musculatura para desenvolvimento de um guia, a gente sabe muito bem disso. Então, se puderem dar uma previsão, um número, com um intervalo de confiança baixo, né, pequeno. e só um ponto também, antes de passar a palavra, acho que seria legal, Tatiana, você começar a fazer uma rodada e a gente ter o encerramento da Lilian. Então, daí, como vocês acharem melhor fazer essa dinâmica entre vocês, mas um ponto apenas para a nossa audiência aqui que fica, que todos depois vão ser colocados, né, vão subir para também serem esses quadradinhos aqui na nossa tela, porque daí a gente vai correr um pouco com a nossa agenda, mas a gente não queria deixar de falar com vocês sobre os grupos que vão ser anunciados hoje e que a gente adoraria ter a participação de vocês. Então, Tati, se você puder iniciar esse ciclo de encerramento. Então, agradecer novamente a vocês, né? E a gente, como todo mundo aqui já falou, a gente está à disposição e, assim, gostaria muito de colaborar. São dois temas que são bastante relevantes para a nossa atuação, né? Tanto a condutas unilaterais quanto a rivalidade. E acho que é melhor a Lilian falar em termos de previsão, assim, de quando que a gente pretende publicar, mas, assim, eu acho que vai ser breve.
E aí a gente vai continuar trabalhando nessas duas coisas, né? E eu acho que em conduta a gente também tem como eu falei, um prognóstico de tentar, e o Fernando também, implementar novos métodos, né? E avançando em outras frentes, assim, quantitativas e qualitativas também. Mas acho que é isso. Obrigada. Acho que eu vou passar, eu vou chamar, Gerson já que quer, vocês. Gerson quer tomar a iniciativa de começar a rodada de finalizações, dar continuidade à rodada de encerramento. Bom, tá bem. Bom, agradecer novamente a participação. Estava pensando em provocações, né? Que a gente acabou não falando. A gente recebe muito projeto de lei, né, sobre intervenção na economia, mas eu nunca vi uma fundamentação econômica desses processos, desses projetos. Se no máximo diz, é para incrementar a entrada, incrementar o investimento, é para melhorar a concorrência, mas nunca tem nada quantitativo, nunca tem nada. E como para a gente chega sempre assim com uma semana, 2 semanas, também a gente não consegue fazer. Então, eu sei que você já tem uma agenda, mas pensar em projetos futuros, quem sabe olhar para a fundamentação econômica desses projetos de lei que tem por aí, de intervenção econômica. Obrigado. Obrigado, também queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui, participar, ter esse diálogo com o IBRAC, né, para a gente não ficar, digamos assim, tão fechado, olhando só para o lado, assim. Fico feliz em saber que a gente vai ter bastante discussão de rivalidade esse ano, porque acho que é uma discussão relevante para a gente poder analisar os casos em profundidade e entender de fato a consequência daquelas operações, condutas, o que quer que seja, né? E fico animado também com a ideia da gente discutir essa jurisprudência econômica internacional. Me parece uma atitude bem feliz, assim, a gente poder contar com esse espaço da diretoria de economia do IBRAC para a gente poder evoluir nessas discussões num fórum assim sem animosidades envolvidas de nenhum processo. Acho muito positivo. Vou também agradecer novamente, né, agradecer ao IBRAC aí e colocar aí a coordenação de condutas à disposição, tanto, né, no âmbito do grupo de trabalho aí, de condutas, né, também muito feliz aí de saber que vai ter esse grupo, né, se a gente puder contribuir, vai ser bastante interessante. É isso. Obrigado, gente. Bom, obrigada aí, né, pessoal? Acho que é um ponto aí que eu tinha conversado até na reunião que a gente teve aí primeiro com a equipe aí da diretoria de economia, né? Acho que um ponto que a gente tem visto é muito relevante, até para como vocês pensam ali em sugestões de trabalho e tudo. Eu tinha comentado já, né? Então, análise de efeitos não preço, né? Que é algo que é sempre algo desafiador, né? E não existe, assim, apesar da gente estar sempre acompanhando o que outros países estão fazendo, ainda é algo que não tem avançado ali de maneira considerável, né? Por exemplo, para chegar numa métrica, numa metodologia. Nos fóruns, né? Então, se a gente consegue avançar aqui internamente também, né? Acho que isso com certeza seria super relevante, né? Um outro ponto que eu também comentei, né? Que eu acho que vale para a gente finalizar às vezes a gente até brincou, né? Que às vezes era um pouco de desmistificar a participação do DE em casos, né? Porque às vezes vem aquela questão de que se o DE está envolvido em um caso, seja ele de um ato de concentração ou de uma conduta anticompetitiva, é porque vai ter problema, é porque tem ali uma grande questão. E aí a gente até comentado, tem algum dado, alguma coisa, a gente tentou levantar, assim, foi muito rápido, a gente não conseguiu detalhar ali muito bem, né, mas assim, a gente olhando, por exemplo, 64 processos, e aqui eu estou colocando tanto AC quanto processo de conduta, né, que a gente teve manifestações de notas técnicas do DE aí de 2015 a mais ou menos 2025, por exemplo, a gente tem 40% disso, casos que seriam arquivamento ou aprovação sem restrição, ou casos ali que tiveram perda de objeto. Se você for olhar ali também
condenação em si, ou uma reprovação, esse número cai bastante também, ali, menos de 20%, né? E claro, assim, como a gente tem uma interação muito próxima, às vezes, no desenho de remédio, ou em uma análise de uma proposta, né, por exemplo, de um ACC, em vários casos de ACs, a gente tem ainda um peso ali considerável de casos que foram, né, com aprovação, com restrição, né, mas muito acho que também por isso, né, por essa característica de estar, às vezes, analisando uma proposta de algo para endereçar um problema concorrencial. E, obviamente, isso também é o quê? 60 processos em 10 anos, digamos assim, né? E quantos casos o CAD julga, né? Quantos ACs a gente tem? A gente viu que ano passado a gente teve mais de 800, né? Atos de concentração notificados. Então, assim, o fato da gente estar interagindo, né? Acho que não é para despertar ali um medo ou um pré-julgamento, né? De que teria um problema, mas mais para a gente ter uma fundamentação econômica, né? Ou pelo menos uma contribuição ali, né, de elementos, evidências econômicas para a tomada de decisão. E aí, em relação ao ponto, né, que a Adriana, desculpa, comentou, a gente está realmente aqui, né, nessa reta final aqui de elaboração, né, desses cadernos do CAD, que seriam essas edições especiais. Acho que até para... eu não consigo te dar uma data certa, né, infelizmente, mas, assim, a nossa ideia é o lançamento no segundo semestre, tá, de 2026. A gente tem alguns outros documentos que já estão previstos para esse primeiro semestre, então acho que o primeiro semestre realmente vai ser bem complicado, mas a gente está aí com esse planejamento, né? Então, que der ali para a gente contribuir com vocês, acho que agradecer novamente, né, a abertura do Comitê de Economia do IBRAC, com o Departamento de Estudos Econômicos, né, não só do Comitê de Economia, o IBRAC como um todo sempre tem uma abertura muito boa, né, com o departamento, então nos deixar aí também à disposição para contribuir no que for possível nos trabalhos aí que vão ser realizados. E agradecer novamente o convite e a participação aqui de todos nessa conversa. Obrigada. Vivian, Adriana, vocês querem dar uma fala final e depois a gente parte para o encerramento e convida depois todos a ingressar, a subirem na nossa reunião para a gente finalizá-la. Passo para a Adriana fazer o encerramento em nome da coordenação. Adri, com você. Bom, queria agradecer. Eu espero que esse seja um ano muito produtivo, que a gente possa trocar muitas ideias e que a gente alinhe bons estudos para a comunidade como um todo. O objetivo aqui é sempre contribuir para aumentar a transparência, né? Assim como as publicações do CAD são fundamentais, né? Todos os estudos, né, né, que a gente tem já publicados relacionados aos mais diversos temas em defesa da concorrência sempre auxiliam a entender para onde a gente está indo, né? Então, por isso que é sempre muito legal quando a gente tem esse apanhado do que aconteceu no passado, para a gente saber para onde a gente está indo. Então, eu estou muito animada, eu e a Vivian, junto com a Ana, a gente está muito animado com esses projetos de pesquisa, né? Tanto os estudos de rivalidade quanto unilaterais, né? Condutas unilaterais, a gente está super animado e, enfim, vamos conversar bastante ao longo do ano. Então, obrigada. Isso, acho que as palavras da Adriana resumem as palavras de todo o Comitê de Economia. Fica aqui nosso grande agradecimento. A gente deveria ter previsto que essa conversa, obviamente, iria extrapolar qualquer tempo previsto. Então, muito obrigada pelo tempo e disponibilidade de vocês. E é isso. Muito, muito obrigada.